E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu vim falar com vocês hoje sobre algo muito interessante e relevante para a nossa vida cristã, que é esse conceito de vitória constante, de coisas boas constantemente acontecendo na nossa vida, e que tudo vai dar certo, que Deus é bom, que Deus cura tudo e transforma tudo, e você só vai ver o melhor dessa terra. A Bíblia traz muitas promessas para nós, muitas garantias, muitas coisas que a gente pode confiar, mas a perfeição de uma vida plena, de comunhão plena, de saúde plena, a gente só vai ter no céu. A gente precisa entender isso, porque as dificuldades vêm, né? E vem para todo mundo. Então a gente se converte e começa a andar com o Senhor. E muitas vezes esse conceito vem, né, através da religião, das pregações. E esse conceito está muito errado, sabe? De só vitória, só alegria, só felicidade, só tudo dando certo. E não é bem assim, né, gente? Você pode pensar, né? Tá tudo perfeito na minha vida? Deveria estar, sabe? Porque às vezes a gente espera, tem uma projeção de um quadro que não é real, que não vem de Deus. Então às vezes você pensa assim, bom, mas eu converti, por que não tá tudo bem? Por que eu tenho problema? Por que minha família ainda tá assim? Eu tinha uma ilusão muito forte quando eu era criança, quando converti já jovem, né, com 17 anos. Eu achava assim que eu ia chegar em casa um dia e tá todo mundo convertido, crente, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu tinha essa coisa, às vezes o culto era muito bom, muito poderoso, e eu chegava em casa e falei, não, hoje eu vou chegar lá, meu pai vai estar mudado, meus irmãos vão estar transformados, minha casa vai ser um lar diferente. Era horrível, meus pais separados, ainda tinham convivência, muita briga, muito conflito, era um lugar muito tenso que eu odiava estar, né? Eu queria estar em qualquer lugar, menos em casa. Então assim, eu tinha aquela ilusão, porque a gente tem esse conceito, tipo assim, não, já que eu me converti, agora tudo vai mudar, tudo vai ficar bom e perfeito. E não vai. Muitas vezes vai piorar, na verdade. Se você tem esse conceito, às vezes você tá numa situação razoavelmente estável, você pensa assim, não, daqui pra frente, daqui pra cima, tudo vai ficar melhor ainda daqui pra frente. E muitas vezes não, em alguns momentos isso não vai acontecer, né? Vai piorar, né? Vai dar tudo errado, seu plano não vai ser estabelecido, seu relacionamento não vai vingar, seus filhos não vão ser perfeitos, nunca serão, né? A gente não é, ser humano não é. Uma traição vai vir, uma rejeição vai acontecer, uma demissão, uma falência, todas as possibilidades, uma doença, uma morte, né? Porque a gente não está livre disso, a gente vai morrer um dia, né? Independente de como for, a nossa vida é limitada nessa terra. Então isso vai vir para todo mundo, para crente, para não crente. Quando essas coisas vêm, quando eu pedi uma coisa a Deus e não aconteceu, e aí? O que eu faço? Aí vem o desânimo, vem a decepção. Você, poxa, mas Deus não fez isso. Poxa, mas isso não mudou. Poxa, mas a situação não se reverteu. Eu queria tanto, eu pedi tanto. Porque a gente acha que se a gente pedir muito, se a gente orar muito, Deus vai fazer. Tipo uma macumba lá, sabe? Tipo assim, não, eu fui lá, fiz a minha oferenda e tem que acontecer. Porque eu falei pra acontecer. E com Deus não é assim não, gente. A gente ora, a gente busca Ele para conhecê-lo. E muitas vezes a gente faz da oração, do jejum, uma barganha com o Senhor. A gente usa isso para conseguir coisas. Não é assim, né? A gente faz da forma errada. E a gente não vai ter o resultado esperado, né? Se não for a vontade dele. Então a gente tem que orar e pedir segundo a sua vontade, Senhor, que seja feito toda a situação, que seja mudado esse quadro, que seja feito tudo para a honra e glória do seu nome, não para o meu. Para não chegar depois porque eu aguentei, porque eu fiz, porque eu orei, Deus trabalhou. Se não fosse eu, isso não teria mudado, isso teria acontecido, a situação não tinha revertido, né? Não é você, querida, é sobre o Senhor. Então, eu começo a ter esses problemas e eu começo a querer desistir. Não era pra ser assim. Tem alguma coisa errada. Deus não me ama, ou Deus não é tão Deus assim, porque se fosse, teria mudado essa situação, entendeu? Então você fica desanimado, não quer mais orar, quer desanimar. Isso aí é uma armadilha fantástica do inimigo e muitas vezes funciona, infelizmente. Vem aquelas vozes, né? Se quando você estava no mundo não era assim, quando você estava no pecado, longe de Deus, as coisas não eram dessa forma. Deus não deve existir, você está se iludindo. Hoje em dia está muito forte a questão do ateísmo, né? Então é tipo assim, mas será que Deus existe mesmo? Se existisse, eu não estaria nessa condição, né? Agora eu tô aí sofrendo com problema.
E não era pra ser assim, eu sou crente, dou dízimo, eu vou na igreja. Ou, uma coisa muito triste também, eu passei muito por isso na minha vida cristã, ele tá me punindo. Tá acontecendo isso porque eu agi errado, porque eu pequei. Lá na minha infância, às vezes resgatava coisa lá da infância, da adolescência, coisa que eu nem conhecia o Senhor ainda. Tipo assim, não, tá acontecendo isso por causa desse pecado que eu cometi. Ele tá me punindo, ele tá me... Aí vinha a culpa, né? Uma coisa que já tava desde a infância no meu coração, através da minha criação e da minha personalidade, isso foi incutido. Então vinha, né? Não, essa consequência do meu erro. Está acontecendo esse problema de agora, não é de agora. É porque Deus está me punindo, é a consequência do meu pecado, né? E muitas vezes isso acontece, mas na minha mente funcionava de forma diferente da realidade. E dentro desse pensamento de só vitória e alegria, e eu sou crente, não vou passar por isso, não mereço isso, tá o orgulho, né? Quem disse que você é melhor que alguém? Quem disse que você é crente, você tem regalias, né? Nós conhecemos o Senhor e graças a Ele também, que traz o convencimento, que traz a possibilidade de nós nos arrependermos. Então ninguém é melhor do que ninguém, né? É aquela analogia do mendigo, né? Nós somos mendigos que encontramos pão, falando para outros mendigos onde encontrar pão. Então assim, é tudo mendigo, gente. É tudo lascado, entendeu? Tá todo mundo ferrado. Mas a graça de Deus nos alcançou. E por isso nós levamos essa mensagem a outras pessoas, não porque a gente é melhor, mas porque a gente teve oportunidade de experimentar um pouquinho dele. Então a gente quer que outras pessoas também experimentem. Então muito disso está na questão do nosso orgulho, que precisa ser tratado de forma muito forte. E muitas vezes a dificuldade vem para trabalhar isso no nosso coração. E a gente entender que a gente não é nada, a gente não é ninguém. A gente precisa só de Deus e não de nós mesmos. E eu vou botar para vocês aqui Romanos 8, 35 e 37, né? Para poder trazer o embasamento também da palavra nesse sentido. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será os sofrimentos, as dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo, a morte. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando a gente fala assim, mas eu sou mais que vencedor, Paulo está falando que nós somos vencedores em todas estas coisas. Dificuldades, sofrimentos, perseguição, fome, pobreza, perigo. A gente é vencedor não porque a gente não passa, mas porque a gente consegue suportar tudo isso por causa do amor dele. Nada disso pode nos separar dele, né? E essas coisas, elas não servem para nos afastar. Elas servem para nos fortalecer ainda mais, por mais louco que isso pareça, né? Quando você vive isso com o Senhor, você entende que, cara, é só uma parte da caminhada. É só dificuldade, é só uma dificuldade, é só uma dor, que às vezes vai doer profundamente, vai te abalar, mas daqui a pouco você tá de pé de novo, porque ele te fortaleceu, te botou de pé, te deu graça para suportar aquilo, e passar, e chegar do outro lado, e cantar, e louvar o nome dele. E Jesus morreu não para nos dar uma vida confortável, para nos libertar da morte eterna, para nos livrar do inferno. Então, às vezes, a gente quer um conforto aqui, uma facilidade aqui, que não foi isso que ele prometeu. Então a gente está baseando a nossa vida numa promessa que não veio de Deus, né? Não veio da palavra dele. Ele não disse que a gente estaria confortável todo tempo e teria uma vida muito confortável e tranquila, sem problema. Ele nunca disse isso. Ele disse o contrário: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão passar por dificuldades, vocês vão, né, passar por dores, né? Ele fala, quando passares pelo fogo, chama alguma maneira de quando passarem pelas águas. Não fala se passar, fala quando passar. Então, quando a gente passar, ele vai nos dar graça para suportar, né? Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, Jesus estava lá com ele, o Senhor estava com eles lá. Então, eles não deixaram de passar pela fornalha. Eles receberam livramento na fornalha. A gente precisa entender isso, que a palavra, Deus, não vai nos privar muitas vezes de sofrimentos e dores, mas ele vai estar conosco. E a gente não vai precisar passar por essas coisas sozinho. A gente só precisa ter bom ânimo para não desistir. Não achar que isso é um motivo para a gente se afastar do Senhor. Porque não é. Nunca vai ser. Só que se a gente acreditar nisso, a gente vai desanimar e vai sair desse caminho, né, que Ele tem para nós. E a vitória é você perseverar mesmo em meio à dificuldade, né? Fé é você andar confiante do que você não está vendo. Então você não tem garantia, ele não fez o contrato, falou assim,
Você vai ter tudo que você quiser na sua vida. Eu sou o gênio da lâmpada, é só você esfregar que eu vou sair e fazer os seus desejos. Não é assim, gente. Você confia sem ver. Você descansa, muitas vezes sem fazer força, só deixando ele trabalhar. Essa situação aqui eu não posso fazer nada. Senhor, toma na tua mão. Eu só venho trabalhar. Se eu puder fazer alguma coisa, me mostra, eu vou fazer. Mas eu vou confiar em ti, não vou me acabar, entendeu? E tentando na força do meu braço, porque eu não vou conseguir. É você descansar na tempestade, igual Jesus fez, né? Uma tempestade, o pau quebrando lá no mar, o barco quase afundando, cheio de água, e Jesus dormindo. Então, o que ele fez, ele deixa para nós como ensinamento que a gente pode fazer também, né? Ele fala na palavra, né? Vocês vão poder fazer coisas muito maiores do que o que eu fiz, né? Porque o tempo dele era limitado na Terra, ele teve poucos anos. Mas nós temos, muitas vezes temos mais, né? Às vezes não, mas nós temos mais tempo aqui. Mas a gente pode viver tudo que ele viveu e muito mais, porque ele disse que poderia. Então a gente pode também descansar na tempestade, a gente pode confiar mesmo na adversidade, a gente pode ter um sono tranquilo mesmo com problema, porque não é a nossa insônia, não é a nossa força, o nosso dinheiro que vai resolver muitas questões, porque tem questões que a gente não consegue. Né? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você conseguiria mudar. Mas Deus pode trabalhar nessa circunstância e fazer a vontade dele, que é melhor do que a gente imagina que seja bom e melhor. Mesmo sofrendo, a gente pode estar colocando a nossa expectativa na eternidade. Sabe, Senhor, eu estou passando toda a dificuldade, está sendo tão difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive, né? E o que ele reservou para mim na eternidade é muito maior e melhor do que isso que eu tenho vivido, do que todas as experiências negativas que eu tenho experimentado. E tudo isso que eu tenho passado, por mais que esteja sendo ruim, pode ser revestido para a glória e honra do nome dele. Você pensa nos cristãos que são perseguidos em todo mundo. Tenho pensado muito nesse tema. Terminei um livro recentemente, vou até mostrar pra você. Acabei de gravar sobre ele. Se você colocar indicação em algum lugar. Sobre sofrimento. Sobre coisas que você pensa assim, cara, como que o ser humano suporta isso? Sabe, o nível de violência, de humilhação, de dor, sabe? E a pessoa continuar fiel a Deus, cara. Você perder tudo, sabe? Você não tem o que comer direito, você continuar glorificando. Cara, o que a gente tem perdido, sabe? É tão pouco diante do que muitas pessoas no mundo inteiro estão perdendo e estão sofrendo. E a gente está reclamando por causa de coisas tão pequenas. Então, que a nossa mentalidade seja transformada, que a gente não venha se amoldar aos padrões desse mundo, que quer só se satisfazer. Não quer fazer nada pelo outro, quer só ser beneficiado, quer só receber, né, em vez de dar. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então que a palavra venha encher o nosso coração, venha frutificar a nossa vida, que esses frutos sejam vistos e sejam para a honra e glória do nome do Senhor, não para nós. Então é isso, queridos, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que a nossa mente seja transformada e que a gente tenha a mentalidade de que independente do que a gente passe aqui, só no céu vai ser perfeito. E tá tudo pronto, só nos esperando. E a morte é só uma passagem, né, para esse lugar maravilhoso. Então que a gente não venha temer também a morte que ela vai chegar, né, uma hora ou outra pra gente. Mas o que Deus preservou para nós na eternidade já tá guardado, nos esperando. Deus abençoe, viva os propósitos e os planos de Deus e confie, porque o que Ele tem é muito melhor do que esse mundo pode oferecer. Deus abençoe e até a próxima.